Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje do nosso podcast. Nós estamos muito felizes de trazer de volta esse podcast dos nossos voluntários. Estamos aqui no que a gente está brincando que é o nosso Office Talks, o nosso espaço aqui do Office da Brasa Church. E hoje, para falar sobre um assunto muito importante para a nossa igreja, estamos aqui no mês de setembro e se você faz parte, do nosso voluntariado, faz parte da nossa igreja, você provavelmente ficou sabendo que nós tivemos um curso acontecendo na nossa igreja, falando sobre como a Bíblia vê a depressão. E nós entendemos que era um assunto importante demais para ficar somente num curso e que nós queríamos falar mais sobre isso. Por isso, eu convidei alguns amigos para virem aqui conversar hoje sobre esse assunto. Feliz demais de estar aqui com vocês, gente. Muito feliz que a gente vai poder tratar esse assunto e é um assunto muito importante para a nossa igreja, né? Um assunto muito importante para a nossa comunidade, a gente trazer essa visão bíblica sobre a saúde mental e como a gente pode realmente, de uma forma bíblica, trazer isso, né? Então, eu queria agradecer vocês por estarem aqui, primeiramente, e começar trazendo uma pergunta aqui já para a gente já começar a falar do assunto, que se vocês lembram, quando foi a primeira vez que vocês ouviram sobre depressão e o que vocês pensaram, assim, quando ouviram sobre isso? Se puder começar, pastor Gili. Bom demais estar aqui, tô feliz demais. Eu curti o nome, viu? Office Talks, eu achei massa pra caramba, muito legal. Bom, eu me senti, a minha resposta, eu vou me sentir mega velho aqui, mas tudo bem, tá? Eu tive um trabalho na escola sobre a reforma de saúde mental dos trabalhadores que aconteceu no Brasil em 1970. Então, eu tive uma professora de história que ela queria trazer pra gente essa consciência. Isso era metade da década de 90, eu estava no início finalizando o meu ensino fundamental e tal, sétima por oitava série. E aí a gente trouxe essa pauta conversando, né, sobre o assunto. Então a gente foi ver por que eles fizeram aquilo, né? Os trabalhadores começaram a ser afetados, uma síndrome de tristeza invadindo as indústrias, os comércios, e ninguém entendia muito disso. Então, alguns movimentos no Brasil começaram a se tornar sensíveis para isso. E então os sindicatos se uniram e começaram esse trabalho. Então foi onde eu tive o meu primeiro contato com isso. Daí não bastando, hoje eu sou casado com uma psicóloga, então é um tema que eu sempre tá muito na pauta, assim, mas foi assim que primeira vez que eu ouvi foi assim. Legal. Já eu, né, obrigada pela oportunidade, Gabi, estou feliz de estar aqui com vocês. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu ainda era muito criança, né, fazia parte de uma igreja, e nessa igreja ainda se tinha muito aquela coisa de, né, ser frescura, ser realmente falta de Deus, e vai orar, não temos tempo para isso, né? Então ainda uma coisa muito de uma tristeza profunda, mas que poderia ser facilmente resolvida com uma oração, com um envolvimento maior na igreja, com a própria leitura da Bíblia, né? Então, o meu primeiro contato no geral foi esse, né? E aí logo, mais, né, depois de mais velha, vamos dizer assim, né, na faculdade, que daí cursando psicologia que eu fui entender realmente o que que era, mas cresci com esse entendimento, né, acho que poderia ser facilmente resolvido. Eu acho que o meu caso, assim, um pouco diferente de vocês, acho que foi bem mais pessoal, assim, acho que provavelmente eu devo ter ouvido falar antes, mas que eu lembre mesmo, foi quando eu tinha, acho que meus 12 para 13 anos, que foi quando minha mãe, né, meus pais me levaram no psicólogo pela primeira vez para fazer atendimento, que daí eles explicaram o que que era, então foi quando eu fui, de fato, né, minha família foi procurar ajuda nesse sentido, assim, antes disso eu não lembro de fato de ter consciência do que era, saber que tinha alguma coisa errada, mas do que era, e aí então foi uma situação bem mais específica, assim, eu diria, sabe. Muito legal. Eu lembro também de mais ou menos nessa fase, assim, Uhum, uns 14, 15 anos, de amigas serem diagnosticadas e uhum. contarem que estavam, e eu ficava tipo: "Nossa, mas o que é isso?" Por talvez ter uma pré-concepção parecida com o que a Rê falou, de Sim. que: "Ah, mas isso então tu não é crente? Porque como que tu é crente e tá com depressão? O que Uhum. é isso?" Então era uma coisa meio confusa ainda que aos poucos foi, né, fazendo sentido, assim. E acho que até é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né, o que realmente é essa depressão, né, como é a diferença, porque às vezes a gente brinca assim: "Ai, tô deprê, ai, tô num momento difícil", e às vezes a palavra hoje é tão comum, né, tão uma coisa assim: "Ah, tá, depressão já virou algo tão comum no nosso meio", mas o que que seria, assim, realmente, né, o de fato essa depressão? Uma ótima pergunta para a gente começar, né, Gabi?
E a gente precisa começar primeiro diferenciando, né? Esse humor meio deprê, às vezes, dependendo do dia, do contexto, de um momento que a gente está vivendo, entendendo que toda emoção, né, sentimento que nós temos ali e que faz parte da vida, Deus nos fez assim, com as nossas emoções, são transitórias, né? Então, toda emoção ela é transitória, ela precisa vir e precisa passar. Assim como uma onda do mar vem e quebra e começa uma outra, são as nossas emoções. A depressão, ela já é um transtorno, né? Um transtorno multifatorial, ou seja, precisa de variáveis, fatores que são envolvidos ali para que ela seja determinada, diagnosticada na vida de uma pessoa. E tem uma série de sintomas ali, né? Então a gente precisa entender isso. Então, se essa tristeza ela está passando do tempo, já não está mais só no momento, então já é um sinal ali de alerta, né? Para a gente ficar atento. Sim. Quais seriam, assim, esses sinais de que pode ser alguma coisa mais séria, de que a pessoa deveria, né, se preocupar um pouco mais ou procurar uma ajuda? Claro, existem vários sintomas importantes para serem analisados, mas eu quero focar em dois que, inclusive, para que o diagnóstico aconteça, esses dois precisam estar presentes. Um deles é o que a gente chama de anedonia, que é a perda do prazer, né? Essa pessoa ela perde o prazer, a vontade de fazer coisas que até então ela fazia, que deixava ela feliz, sair com os amigos, se arrumar, trabalhar, ser criativo, né, fazer coisas, servir na igreja, e aí de repente ela começa a se perceber não querendo, deixando, querendo passar o final de semana sozinha, não querendo se encontrar com os amigos. Então, é um sintoma muito importante. Sem ele, não há o diagnóstico. E o outro é justamente essa tristeza que não passa, que é o que a gente chama de humor deprimido. Então, passa de uma tristeza momentânea para um humor deprimido, e aí o que que acontece? Esses dois sintomas que são os mais importantes, eles precisam estar presentes na vida dessa pessoa por pelo menos 2 semanas. E é isso que diferencia de forma bem intencional a emoção tristeza da depressão, né? A intensidade desse sintoma e a duração, né? Então, se você está triste, né? Se a pessoa que está ouvindo está triste, está sentindo essa perda do prazer das coisas, e isso já está durando um tempo, está na hora de procurar uma ajuda, uma avaliação clínica. Muito bom, muito bom. Eu acho que é interessante que antes a gente estava até comentando, né, sobre como às vezes existem fases em que a pessoa passa por momentos, né, mais com esse humor depressivo. Não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, né? Claro, por exemplo, a gente pode dar aqui 2 exemplos que é bem corriqueiro. Luto, né, que é a perda de alguém, às vezes o fim de uma relação, que também é um luto, que a pessoa acaba tendo que lidar com aquilo. Então, há uma grande chance dessa tristeza, desse estar mais para baixo, querer ficar mais introspectivo, mais sozinho, durar mais que 2 semanas. E aí não necessariamente vai caracterizar uma depressão, né. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de entender o contexto daquela pessoa, né. E aí tem a própria forma de lidar com as situações que acontecem. Então são 2 situações que precisam dessa atenção mais especial e que não necessariamente vai ser uma depressão, mas que pode buscar uma ajuda, um auxílio, né, importante aqui. Legal. Não, é muito bom a gente ter essa visão, mais técnica, né, porque é algo muito comum da gente falar: "Ah, eu sou deprê e tal", mas entender exatamente, né, qual o momento que a gente precisa, hã, ir ali buscar uma ajuda e não só: "Ah, não, eu sou assim, é o jeito que eu sou", e às vezes a gente acaba indo para um lado e que para conseguir, Uhum. ajuda acaba às vezes sendo mais difícil do que se tivesse feito isso mais no início, né, desses sintomas, né. Tem um rolê que eu vivi, assim, que a Rê me ajudou, que foi assim, logo depois que nós terminamos as enchentes ali, passado aquela tumulto, a igreja, né, estava vivendo um novo tempo, a gente estava começando a pensar o que que ia ser, o que que ia viver. E eu sou um cara da manhã, eu acordo cedo, eu gosto da manhã e tal. Eu comecei a me perceber mais triste, comecei a me perceber mais desanimado. Eu não tinha vontade de sair, sabe, eu não tinha mais prazer para algumas coisas que eu curtia demais. E aí eu fui e fiz uma terapia exclusiva com a dona Renata. Falei: "Amor, eu tô sentindo assim, eu não sei se eu tô vivendo algum tipo de episódio depressivo, alguma tristeza, mas eu não tô com vontade de fazer algumas coisas, não tenho vontade de sair da cama". E ela falou pra mim assim: "Vou fazer contigo o protocolo que eu faço padrão com todo paciente meu. Tá aqui", ela me deu uma lista de exames pra eu fazer. E eu fiz exames. Eu descobri uma taxa ridícula de vitamina B,
uma taxa quase inexistente de vitamina D, uma anemia, então assim, completamente fisiológico, né? Que às vezes a gente pode estar vivendo alguma situação e a gente não se atenta para isso também, achando que talvez seja só uma questão emocional que é afetada, mas e aí eu fiz de imediatamente um tratamento e tal, repondo tudo isso, e aí mudou tudo, entendeu? Então, ter essa consciência tira um pouco de peso também da gente poder ter algumas direções, né? Isso me Muito ajudou bom. muito, assim. E isso traz também à tona essa questão de que a depressão ela é biológica, né? Então, nunca é causada por uma única coisa. Por isso que a gente diz que a depressão ela é multifatorial, né? Então, pode ser causada por uma deficiência de vitaminas, o que a gente chama de depressão hormonal. Pode ser causada, sei lá, por uma situação estressora no trabalho, a pessoa desenvolveu ali uma síndrome de burnout, né? O estresse no trabalho, ele leva à depressão também, né? O próprio término, um luto, né? Dependendo de como a pessoa lida com aquilo. Então, existem várias formas da gente desenvolver. E cair por terra de todas as formas de que depressão não é falta de Deus, não é frescura, é realmente uma questão biológica, né? Uma vez que essa pessoa, ela entrou nesse processo de depressão, ela foi diagnosticada, ela tem um transtorno, isso significa que houve uma mudança estrutural no cérebro dela. Se ela fizer uma ressonância, esse cérebro vai estar cheio de luzinhas apagadas, né? Cheio de neurotransmissores que não vão estar funcionando. Então, mesmo que ela queira fazer, ela não consegue. Ela tem a noção, mas ela não consegue fazer. Então, realmente, não é frescura, né? É uma questão estrutural mesmo. Isso que a Rê falou também, né, e o que o Gili falou, acho que é importante para a gente tirar esse estigma, para que as pessoas elas possam falar desde o começo, né, que elas se sintam à vontade de falar: "Ah, eu tô me sentindo estranho, tem algo que não tá tudo certo, como é que eu procuro essa ajuda?". Porque quanto mais a gente coloca esses rótulos e fala que é uma falta de alguma coisa, mais as pessoas se silenciam, e é nesse silêncio, né, a depressão ela te tira muito, né, ela tira a tua vontade de viver as coisas, de estar com as pessoas, de falar, né. Então quando a gente acaba alimentando esse silêncio, é quando realmente tu acaba caindo mais ainda dentro disso, então é muito importante, principalmente a gente como igreja, dar voz a isso para que tenha um espaço seguro para que as pessoas possam levantar a mão e dizer: "Eu preciso de ajuda". Muito A bom. métrica da vida emocional, ela precisa acompanhar a métrica da vida física, né? Quanto mais cedo eu identifico, mais chance eu tenho de cura. Então a emoção, ela Bom. precisa caminhar da mesma forma, É né? isso mesmo. Mas num ambiente como o nosso, você falou tudo, ambiente. Alimentarmos um ambiente que as pessoas se sintam à vontade para serem humanas, Muito bom. né? E eu acho que até adicionando nisso, né, assim, que, talvez a gente falou, né, sobre a parte emocional, sobre a parte física, existe também alguma questão espiritual junto de tudo isso? Ou o que que a gente pode ver, assim, até de ele como pastor, assim, de que a Bíblia fala sobre é realmente falta de fé? É, não estou acreditando em Deus e agora estou depressivo? Ou o que que a gente poderia trazer, assim, eh, bíblico sobre passando por situações, né, aonde estamos depressivos e realmente passando por esse momento, eh, ou enfim, é um momento que fica para sempre, como que a gente pode trazer isso de uma forma bíblica? Ao longo da história, a gente vê a igreja cometendo inúmeros equívocos, né? E um deles foi, em algum momento, a igreja ter associado qualquer doença física ou emocional. Isso não se limita à depressão como um todo, né? Hoje, o assunto hoje é esse. Mas a igreja como um todo, ela trouxe uma certa religiosidade tóxica que mais afastou as pessoas do que aproximou. É mais ou menos a mesma parada da ceia, né? Olha só, por um grande momento, muito tempo, as pessoas olhavam para si e se entendiam indignas da mesa. E Jesus nunca propôs uma mesa que fosse excluir as pessoas. A mesa de Jesus sempre foi um ambiente de cura, né? Então, uma coisa que a gente precisa deixar taxado de uma forma muito clara aqui é que a dor e a fé, elas não se comunicam de uma forma que uma anula a outra. Pelo contrário, a fé é a nossa força para vivermos diante da dor. Jesus mesmo disse, né, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não disse assim, ó, talvez vocês possam ter aflições. Talvez se vocês se desviarem da igreja, do caminho, não, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham de bom ânimo, ou seja, tenham esperança, eu venci o mundo. Entende? Aqui tem algo que sempre me tocou, sabe? Que é aquela coisa assim, Jesus não disse, tem de bom ânimo, vocês vão vencer o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo, é porque na mais absoluta derrota da minha vida,
eu experimento vitória porque Jesus está em mim. A Bíblia diz que Cristo é em nós, a esperança da glória, né? Então a gente entende biblicamente que a dor, a depressão ou qualquer outra crise, ela não é falta de fé. É um sinal claro do mundo de pecado que a gente vive. Ponto. Né? Então, assim, carregar uma culpa ou uma reflexão de uma fé inútil diante de uma crise é um perigo e é um erro que nós precisamos combater. Obviamente, às vezes a gente também tem um outro lado que eu acho que vale só uma reflexão, né? Que é a gente ter uma fé e diante de algumas crises, a gente também entender que existe uma parte nossa. Ter um coração aberto para talvez ressignificar as relações, ressignificar os ambientes, entende? E eu acredito que a igreja ela também ocupa esse papel, né? Por exemplo, na nossa igreja, né? Imagina, pô, a pessoa está um pouco triste, está um pouco desanimada. Caramba, vem para cá, vem ajudar a gente a montar a igreja, vem ser um voluntário, participa de um BC Group. Existem ações espirituais, né? Vamos dizer assim, eu não gosto muito desse termo, né? Porque eu acho que espiritual não é o que eu faço, é quem eu sou, né? Mas existem ações que vão alimentar a minha espiritualidade e que vão favorecer eu sair de um quadro, de uma tristeza, né? Que vão ajudar nesse processo, até porque a própria ciência, ela corrobora a ideia, né, de que alimentar uma espiritualidade saudável é um elemento crucial para aquele que quer vencer, né, esses pensamentos ou essa crise de depressão. Mas daí a gente vê também, ao longo da história, além de Jesus, nosso grande modelo, o próprio Paulo, né? Paulo dizendo e abrindo o coração dele. Eu gosto muito do texto que está em 2 Coríntios 1, versos 8 a 9, que ele disse: sobremaneira agravado mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Em algumas versões, até da vida eu pensei em desistir de viver, né? Desistir de lutar. Então a gente está falando de um cara que ele teve pelo menos 3 grandes viagens missionárias, enfrentou tudo e todos, e ele também teve um vale, ele também teve uma situação de tristeza. Na verdade, nós entendemos que o sofrimento ele não é a falta de fé, mas a oportunidade de eu exercer a minha fé. Então, é um erro nós alimentarmos um conceito dentro de uma igreja de que o fato de estar vivendo uma crise emocional, uma situação emocional, está aliado à minha fé. Pelo contrário, eu estou sujeito. E eu, sabe, Gabi, eu vou dizer uma coisa que eu ouvi uma vez, que ninguém está livre disso. É. Ninguém está livre. Nós estamos nós 4 aqui, estamos aqui conversando sobre o assunto, mas ninguém está livre. Ninguém está livre. Então, esse cuidado, esse amor, então, a nossa fé, pelo contrário, ela é esse suporte, né, para que a gente possa vencer e possa ter uma vida melhor. E sabe, Gili, isso que tu comentou, dessa falta dessa esperança que a gente tem no Senhor, né? Acho que a Rê, ela tem a perspectiva, clínica, né, e técnica disso, então ela vai poder falar muito melhor que eu, mas muito da depressão, ela é esse sentimento de desesperança, né, de que não tem uma resposta, de que não tem uma saída para a situação que eu tô, né? É muito difícil, é como se realmente a tua visão tivesse um vidrozinho embaçado, então tu não vê as coisas com clareza. E aí quando tu tá convidando as pessoas para estar num ambiente como a igreja, por exemplo, onde a gente tem a nossa esperança muito clara na figura de Jesus, é aqui, né? Como é que eu não vou querer estar num ambiente em que o fundamento, né, é a esperança, né, que é o Senhor. Então, é o melhor lugar pra gente estar, né? Quando tu fala de vamos tomar ação, vamos convidar as pessoas, porque esse é o ambiente, é aqui que a esperança prospera, quando fora daqui ela morre. Por isso que é importante a gente acolher a gente está num ambiente onde é uma galera que constrói a igreja toda semana, da gente ter esse penso, né, cara, a gente precisa ser uma igreja que a gente se acolhe. A gente precisa ser uma igreja que pensa nisso, que acolhe sobre isso e que não vive de uma forma como se isso fosse uma besteira, sabe? Isso precisa ser algo importante e presente nas nossas conversas. Só para complementar essa parte, né, a gente pode dar o exemplo do nosso Cristo, né? Um pouco antes dele ser entregue ali na cruz, morrer por nós, a Bíblia diz que ele estava num momento ali de agonia, né? Um momento de mais angústia. E, de repente, do seu corpo começou a sair gotas de sangue, né? E aquilo ali é um fenômeno que se chama hematidrose, né? Que é o nível mais profundo de dor que um ser humano pode chegar, né? Então imagina o nosso Cristo ali na sua dor, na sua angústia, para dizer para nós hoje que a gente pode passar por isso também, né? E ele chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E é interessante saber que ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, ele tinha noção da sua missão, ele era
uma pessoa, né, um homem ali responsável também, mas também como homem ele sentiu essa dor, né? Então, ele deixa esse exemplo, né? Se Sim. eu passei, vocês também poderão passar. Assim como ele disse, eu venci, vocês também poderão vencer, né? Mas sempre tem um rolê assim, né? Que é aquela coisa assim, tá bom, beleza, mas era Cristo, né? Era o nosso Senhor, 100% Deus e tal, né? Então a gente pode ir para a Bíblia, tem dois exemplos assim que mexem muito comigo, assim, que é Elias, né? Pô, ele teve o baita do triunfo, ele fez um ato absurdo, né? E talvez algumas frustrações ou quebras de expectativas, ele vai para uma caverna e deseja a morte, né? E aí a gente estava, né, conversando aqui nos bastidores, essa ideia mesmo de que a maneira gentil como Deus resolve a situação. Ele não foi cobrar, ele não foi lembrar de propósito, que é uma coisa que me incomoda particularmente quando alguém está numa situação emocional, ele não está escondido do propósito dele. Daí às vezes a gente vai, olha só, tu nasceu para isso. Não, peraí, eu sei disso. Eu só estou tentando, né, lutar contra isso de uma forma diferente. E Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, no Salmo 6,6, ele diz assim: eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites eu faço nadar o meu leito de choro. Pá, imagina, Davi, cara, o rei Davi, não construiu um templo por causa de mãos guerreiras, né? Então a gente está falando de gente que tinha relacionamento com Jesus, que viveu coisas importantes, mas que também tiveram essas vulnerabilidades humanas e tiveram encontro com isso. Deus tocou, Deus agiu. Então ficam de lição para a gente também poder entender, né? Não, eu acho principalmente porque às vezes, né, as pessoas ficam muito na dúvida, estão vendo um amigo, um familiar, né, às vezes o seu esposo, a sua esposa passando por uma situação e tu fica muito, o que que eu faço? Como é que eu ajudo, né? E o exemplo tá muito claro, né? A Bíblia é muito viva, então a gente olha justamente para o que tu falou, né, de que Deus ele dá o exemplo, ele só cuidou. Né? Ele foi gentil, ele respeitou aquele momento, ele não forçou nada, né? E é esse o exemplo claro de como a gente pode lidar, né? O exemplo que a gente tem que seguir quando tratando com pessoas que estão passando por isso, né? Sim, e Eliseu é logo depois de um grande feito na vida dele, né? Ele vai lá, fogo cai do céu depois de uma oração, é o momento que ele poderia ali, nossa, eu estou aqui fazendo tudo, sou o grande profeta, e aí ele vai lá para um momento de depressão logo em seguida. Sim. Então, como o Gili falou, todos nós estamos, né, sujeitos a que isso aconteça. Não, está vivendo seu melhor momento de vida, não quer dizer que não pode estar sujeito. Sabe isso que tu falou me desperta para uma coisa muito importante, né? Nossas vitórias não são antídotos para as nossas crises. Muito bom. A gente não pode se sustentar nossas vitórias. Pensando nesse ambiente espiritual, minha segurança é Cristo. Ponto. Né? Eu não posso imaginar. Elias traz essa visão pra gente, né? Muito bom, muito bom. E a gente convidou a Chay para estar aqui, porque a gente queria que tu contasse um pouco da tua história, né, com esta palavra depressão e o que tu tem aprendido, assim, quanto a isso, e se tu quiser falar um pouco pra gente. Claro, claro. Então, a minha história com a depressão, né, com essa doença, ela é longa, na verdade, né? Eu acho que a Rê comentou ali das 2 semanas, que é o período ali que leva mínimo, né, pra pessoa ser diagnosticada, mas eu convivo com a depressão, com diagnóstico, vai fazer agora já 13 anos, né? Então, boa parte, eu tenho 28, né? Então, Maior boa. parte, né? Exatamente, maior parte da minha vida. E eu lembro de ter sintomas de depressão desde muito antes disso, desde muito mais nova, né? Demorou alguns anos até eu ter, de fato, o diagnóstico. Então, o meu diagnóstico ele é um pouco diferente, né? Eu tenho um diagnóstico de transtorno depressivo persistente, que é uma depressão que ela se alonga, né? Ela dura por muito, muito tempo. E às vezes ela é acoplada ali com o período, com o episódio depressivo. E a Rê, né, pode explicar mais tecnicamente, mas é como se fosse uma depressão dupla, de certa forma, quando tu convive com um transtorno, e aí tem períodos da tua vida onde tu tá com aquela depressão mais severa ainda, né? Então eles até chamam, às vezes, de depressão dupla. Então, desde muito cedo, assim, né? E aí a minha experiência, acho que é um pouquinho de quem desenvolve a depressão quando já tá na igreja, porque faz 5 anos que eu tô convertida, né? Eu me converti na Brasa Church, e eu convivo com a depressão há mais tempo que isso, né? Então, quando eu conheci Jesus, eu já vivia com a depressão. Então, para mim eu acho que Jesus ele veio muito com um redefinidor disso
tudo, sabe? Porque quando tu convive com uma coisa há muito tempo, e eu acho que a gente olha para pessoas que não só têm depressão, como tem qualquer outra questão emocional, às vezes até uma questão física, tu se define muito a partir daquilo. Ah, eu sou essa pessoa, eu tenho aquilo, né? Não é mais eu sou a Chay, eu sou a Renata, eu sou o Gílio, eu sou a Chay, eu tenho depressão, eu sou a Chay, eu tenho tal coisa. E Jesus, quando ele entrou na minha vida, ele veio para tirar o peso disso, né? A tua identidade não é isso, né? Isso é algo que tu convive, né? É um espinho que tem na tua carne, mas tua identidade ela não tem base nisso, assim. Então, eu acho que Jesus ele entra na minha vida muito dessa forma, né? Então, significa que é tudo, né? Que nem o Gílio falou, né? Que aquele sofrimento ele desaparece? Não, mas ele tem uma solução que é infinita, né? Que tá ali, que perdura e que não muda de forma alguma. Então, acho que falando de uma forma geral, assim, um pouco, acho que traz muito isso, assim, sabe? Tava te ouvindo, né, Chay, e lembrei de um episódio do The Chosen que não é nada bíblico especificamente, mas é poético, é a forma poética de se trazer. Quando eles mostram o Tiago, né, o Tiaguinho que eles chamam, e ele tem um problema na perna, e aí Jesus envia todos os discípulos para curarem, né, e fazerem, irem em missão. E aí quando eles voltam, Jesus pergunta: "Ah, então como foi e tal?" Eles estão comentando, e aí meio que Tiago chama Jesus, assim, à parte e fala: "Não, olha, eu fiz lá, curei, vi as pessoas sendo curadas, mas eu queria entender por que que eu não fui curado, né, disso aqui, por que que não me curou?" E aí Jesus, ele não dá uma resposta específica, assim, de porquê, mas ele fala, né, sobre como essa missão de quem está mais próximo deles e como, isso faz com que ele tenha ainda mais poder por estar com aquela doença, né. E eu acredito muito isso, assim, que às vezes para os seus amigos mais próximos, mais chegados, Jesus dá mais graça para que a gente possa enfrentar isso que a gente está passando. E não quer dizer que obrigatoriamente ele nunca nos prometeu que ele vai curar algo, ele nos prometeu que ele vai nos salvar e que ele vai nos dar uma vida em abundância com ele, né. Então eu acredito muito nisso, assim, me lembrou disso, né. Eu acho que não que ele não vá curar, né, eu acho que a Mas gente não é sempre obrigação dele. exato, eu acho que a gente sempre tem que acreditar e ter muita fé nesse poder de cura que o Senhor tem e que Ele pode fazer, mas a gente também tirar esse peso da nossa relação com Ele, porque às vezes a gente tem muita expectativa de que isso vai ser transformado, Deus vai fazer isso, e Ele tem total autonomia e capacidade de fazer isso, mas da gente entender que nas nossas fraquezas a glória dele se mostra, né? Então eu não preciso ser perfeito, eu não preciso estar 100% curado para ser usado pelo Senhor, para ter um relacionamento com Ele, porque Ele se alegra quando aqueles que choram, quando aqueles que sofrem vão até Ele, né? E o melhor lugar para a gente depositar essas dores e esse sofrimento, essa luta, é aos pés do Senhor, né? Porque a satisfação ela vem dele, né? Então eu acho que é sempre a gente lembrar desse convite, né? Que eu não preciso me esconder a minha face do Senhor por vergonha, mas que eu posso sim levar, né, entregar isso para ele, porque ele vai olhar com carinho, ele vai olhar com aquele cuidado que Deus olhou para Elias, né? E não. A Chay falando agora, né, isso me lembra muito quando eu saí da faculdade de psicologia, uns 7 anos atrás, e meu plano era, bom, agora eu vou poder engravidar, né, agora eu vou estar livre para fazer as minhas coisas, viver minha vida com meu marido. E no mesmo ano eu descobri uma doença autoimune, e aí logo em seguida eu falei, então tá, então eu vou tratar, vai dar tudo certo, e depois eu vou engravidar. E esse tratamento tinha altos e baixos, e até hoje eu lido com isso, 7 anos depois. Até hoje eu tenho essa expectativa de uma possibilidade de uma gravidez. Até hoje estamos na fila de espera da adoção. E nesse tempo, né, de 7 anos, vocês acham que foi tudo mil maravilhas? Com certeza não. Tive altos e baixos, eu não cheguei a ter uma depressão, né, aguda, a depressão maior, que é o nome do diagnóstico, mas eu tive sim momentos de um estado deprimido muito forte, que eu precisei me afastar de algumas atividades em alguns momentos, e foi muito difícil para mim. E é tanto que quando passa essa parte de The Chosen ali, eu falei pro Gílio, eu pareço criança, eu fico Ela voltando volta. àquela parte, porque eu falei, eu sou o próprio Tiaguinho, né? Senhor, olha só, eu tô aqui te servindo, eu tô fazendo as coisas, será que o Senhor não pode me curar, né? E aquele olhar dele, assim, tão inocente, pedindo ali a Jesus para curar ele. E a sensação que eu tenho é essa, sabe? Deus nos dá essa graça, e a graça de Deus não é só sobre a cura ou sobre o milagre,
mas é justamente sobre o testemunho que a gente está construindo, sobre aquilo que Ele está fazendo através de nós e em nós também. Não acredito que, ai, Deus só vai me curar e me dar minha filha quando eu estiver pronta. Não é só sobre isso, né? Eu acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas. E a Chay, né, como uma amiga pessoal, ela vive muito isso. Eu até me emociono de falar, porque a Chay é uma líder nata, ela é criativa, é uma mulher de Deus. Eu a conheci, e desde que eu a conheci, eu tenho esse amor, esse carinho por ela. E mesmo diante das lutas, das dores dela, né, ela está sempre dando o seu melhor, respeitando o seu tempo, as suas limitações. Então é isso, né? Independente das dores e daquilo que a gente enfrenta, Deus sempre vai nos dar uma graça, uma chance de suportar aquilo. E uma coisa que a Chayta falou ali, que me traz, assim, a gente, nesse mundo de igreja, de fé, a gente fala sobre esse momento de dificuldade, a gente tem uma nomenclatura que a gente fala que é vale, né? Passando pelo vale, pela dificuldade. Uma coisa que é importante a gente pensar é que Deus, nos nossos momentos de sofrimento, Ele não se distancia, Ele se revela. Por isso que Paulo diz, né, que a minha graça te basta. Quando Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então aqui tem algo que a gente não pode ignorar. Nesse mundo de pecado, Deus é o primeiro a cumprir as leis que Ele mesmo cria. Então tem aflições. Mas Deus foi tão poderoso, é tão poderoso e Ele é tão amoroso que Ele se utiliza dessas crises que nós vivemos para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. E é esse aperfeiçoamento em nós que faz com que a gente mude a mentalidade, que a gente olhe para o outro com outro olhar, que a gente tenha mais paciência. Por exemplo, nesse rolê com a Rê aqui, nosso casamento, algumas coisas, todo início de casamento sempre rola alguma coisa. E uma das coisas que me incomodava muito era eu ir pegar a escova de cabelo e tava cheio de cabelo. Cheio de cabelo, cheio de cabelo. E eu falava, meu amor, tira esse cabelo, é só tirar, amor, ó. E onde eu peguei a escova, ó, amor, é só tirar. E aí, quando ela começou o tratamento, ela começou a tomar um remédio. E a médica disse, olha, esse aqui é um remédio, ele ele flerta muito próximo a uma químio. Então, Renato, você vai começar a perder cabelo. E tá, que ele ficou o negócio. E aí teve um dia que eu estava no banheiro e eu vi a escova cheia de cabelo. E eu peguei a cabelo e eu processei aquele antigo Gili que reclamava e questionava. Quando eu peguei o cabelo, eu não ouvi uma voz assim, mas eu tive uma impressão no espírito que eu acredito que seja esse aperfeiçoamento do momento difícil que a gente está vivendo. E que falou assim, ó, um dia você vai sonhar tirar cabelos, que é sinal que tem cabelo. E aquilo me mexeu muito, mas eu já tinha chamado a Rê. E daí ela falou assim: "Pode falar, amor". Eu falei: "Não, nada não, deixa quieto", porque a gente entende. Então, nas coisas simples, nas mais extraordinárias, existe uma presença de Deus que se revela nessa fraqueza. Foi assim com Jesus, foi assim com Elias, foi assim com Davi, foi assim com Jó. Por que que não pode ser assim com a gente, né? Muito bom. E sabe que, para adicionar um pouco no que vocês dois falaram, eu fiquei pensando que hoje ele falou, né, que Deus ele tá com a gente no vale, né, mas eu acho que às vezes a gente se pergunta muito, quando esse vale ele perdura, É. quando esse vale ele não é temporário, quando ele não é só 2 semanas, ele não é só um mês, quando ele é vários meses e vários anos, e ele é uma década, né, porque a gente conhece pessoas que passam pela depressão e ficam ali por muitos anos, né, é uma doença, né, gente, algo que não necessariamente está nesse controle, e aí às vezes a gente pode acabar sentindo que o Senhor, e eu até me emociono falando um pouco disso, a gente acaba sentindo que o Senhor ele não tá ali, porque Senhor, eu tô aqui, eu não saio dessa situação e parece que as coisas não mudam, mas o Senhor ele tá sempre com os olhos É isso. voltados para a gente, né? E eu penso muito nisso, e se alguém se sente, né, de que o Senhor não tá olhando para ti, o Senhor ele tá olhando e ele escuta, e ele tá ali contigo no teu momento de sofrimento, e às vezes, né, de novo, né, a depressão ela nos cega, e ela tira na nossa capacidade de ouvir as coisas com clareza. E às vezes a gente tá tão imerso naquele sentimento, naquele sofrimento, de que a gente não tá ouvindo aquele sussurro suave de Deus que ele falou lá para Elias, mas É ele pode isso. estar falando pra gente também. Então, a minha oração e que eu falo pra mim mesma é: tenta ouvir, tenta calar aquela tua emoção, né. Eu acho que eu oro muito sobre a gente ter uma sobriedade na nossa mente, porque nesse momento de sobriedade a gente consegue ouvir que Deus ele fala muito mais alto do que a gente está sentindo. Então eu convido, assim, né, quem tá passando por uma situação dessa, para, escuta, tenta prestar menos atenção no que tu tá sentindo e começa a prestar mais atenção no que Deus tá falando contigo, porque ele tá ali, e ele tá falando. Eu acredito que o Senhor ele não nos abandona no vale, a gente não fica sozinho. Ele pode perdurar, mas a gente não tá sozinho naquele momento, né. Muito bom, Chay, muito bom. Até, acho que é algo interessante da gente falar, assim, né, como a gente pode buscar no Senhor, esse consolo em alguns momentos, como a gente pode ouvir Ele de formas diferentes. E eu,
dentro desse assunto de saúde mental, lido muito com a ansiedade, né? É uma coisa que eu tenho tratado com terapia, tenho tratado com diversas formas, mas eu tenho aprendido muito a entender a Bíblia como a palavra de Deus e de palavra de ouvir, né? Como tu falou, de ouvir o Senhor e de usar isso como a base. E aí até queria compartilhar, e depois se vocês tiverem algum texto, alguma coisa que nesse tempo vocês aprenderam com o Senhor sobre a saúde mental, mas que para mim é o clássico Filipenses 4:8, que diz, né, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se, e aí tem uma outra versão que fala pensem, né, somente, mas concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E o Senhor falou muito ao meu coração de usar isso como um filtro, assim, né, um filtro dos meus pensamentos. Então, quando a ansiedade tá forte, e a ansiedade normalmente, para quem não passa por, muitos pensamentos ao mesmo tempo, acelerados, num ciclo vicioso e que a gente não consegue sair daquilo. E aí eu tento passar por esse filtrinho, tá, mas esse pensamento que eu tô aqui, ele é puro, ele é louvável, ele traz glória ao Senhor, ele tá dentro daquilo que é amável, ele tá sendo amável comigo mesmo, com a forma que o Senhor me vê, e aí a gente vai dando checks nisso, ou então não, não tá dando, não tá, então, ok, então isso não pode perdurar, e aí não vou pensar, porque o pensamento pode chegar e, enfim, acho que é uma luta constante, a ansiedade e vai acontecer, e a psicóloga fala, né, que a emoção, ela é para ser sentida, vai acontecer, não quer dizer que a gente não vai sentir a emoção, mas é por quanto tempo eu permito que ela se mantenha na minha mente, né? E claro, alguns momentos a gente não vai conseguir tirar automaticamente, a gente pode pedir ao Senhor, orar, e eu uso muito esse versículo como oração. E Senhor, eu tô sentindo esse pensamento que não tá dentro disso aqui. Me ajuda a, né, de alguma forma superar. Então, é algo que para mim tem feito muito, muito sentido, assim, nessa luta com a ansiedade. Eu não sei se vocês querem compartilhar algo. Muito bom a palavra que tu usou, superar, né? Eu acho que dentro da igreja a gente ouve muito a palavra controlar, Isso. né? E não. Quem está assistindo hoje tem que dizer, não posso mais querer controlar as minhas emoções, porque não é sobre isso, né? Dependendo da situação, do contexto que a gente vive, seja um transtorno ou uma emoção mais passageira, a gente não precisa ficar lutando contra os nossos sentimentos. O que nós precisamos entender é que a gente precisa desenvolver novas respostas ao que a gente sente. De forma bem rapidinha, queria explicar uma coisa. Nós temos aqui na nossa lateral direita que a gente chama de amígdala, que é responsável pelas nossas emoções. É onde a gente, toda vez que a gente está ansioso, está com medo, está triste, está feliz, essa área do nosso cérebro se acende. E aqui na frente a gente tem o nosso córtex pré-frontal, que é a parte responsável por todas as nossas tomadas de decisão, a forma racional de agir, mesmo diante de uma situação difícil, um momento difícil ou uma emoção difícil. Quando a gente está muito ansioso ou está mais deprimido, está de uma forma assim que a gente não está mais conseguindo responder, o que isso significa? Essa ligação que era para acontecer, eu sinto e eu tenho uma ação bem saudável em relação ao que eu estou sentindo. Quando está demais, essa ligação se quebra. Então é como se eu estivesse como um barco à deriva. Eu não tenho direção, né? Então imagina aquela pessoa que bebeu todas e agora não sabe mais nem o que ela está fazendo. Ela como se ela perdesse a consciência, entende? Então imagina a gente querer se exigir, querer controlar o que a gente não consegue, quando nem o nosso cérebro está nos ajudando. Então é importante a gente ter esse entendimento, esse conhecimento. E a nossa oração também deve ser essa: Senhor, nos ajuda a superar isso, me ajuda a superar isso, me ajuda a fazer essa ligação cerebral aqui, me ajuda, Senhor, a ressignificar a minha forma de lidar com as minhas emoções. Não quero ser controlado por elas, né? Eu quero ter ações mais saudáveis. Então, misturar esse conhecimento que Deus está nos dando a oportunidade de ter com aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Então, isso torna a gente mais saudável no nosso processo. Assim, quando a gente vai para a Bíblia, ouvindo vocês aqui, é muito louco assim, porque Deus ele inspirou todos os autores bíblicos a repensarem e organizarem a mente do cara que segue Jesus, né? Então Paulo já diz, né, que a nossa transformação vem pela renovação da nossa mente, né? Então, Provérbios diz que a vida do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, existe um espectro de progressão na vida de todos nós.
E aí talvez, isso que eu estava falando sobre algumas verdades, da gente assumir um pouco esse raciocínio da nossa fé. Cara, pô, tem verdades que eu preciso trazer para mim. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pô, Deus me ama, eu sou amado, fui salvo por Ele. Aí tem textos dos mais variados, então tem alguma coisa acontecendo. Deus não tá. Eu posso estar perdido, mas Deus não tá. Eu posso estar confuso, mas Deus não tá. Né? Tem alguma coisa sendo gerada, eu vou confiar. Que eu acredito que seja a grande esteira de qualquer relação saudável. Às vezes a gente não entende o rolê que um amigo vai fazer, uma decisão que tomou, entende? Às vezes no casamento a gente fala assim, não acredito que vai fazer isso, né? Mas tu pensa, mas eu confio, tem uma razão, entendeu? Então imagina com Jesus, né? E aí eu gosto do texto, Gabi, tu perguntou, o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2, ele diz assim, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, esse chamado de Jesus, que Ele quer nos amadurecer. Deus tem um compromisso com a nossa salvação. Esse é o compromisso de Jesus, né? Então, que Deus nos dê força, nos ajude a entender isso e viver uma vida de verdade, né? Muito bom. Eu tenho um versículo, assim, pra mim que me ajuda muito, assim. Claro, tem vários, né, gente? Deus tá com a gente ali no Vale da Sombra da Morte, o jugo dele é leve e suave, tem vários, mas pra mim ali, Hebreus 12 é grande, né? O trecho ali do 1 ao 3, mas principalmente quando ele fala, né, que livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então, a gente está vivendo uma corrida, né, gente? Mas essa corrida, ela tem um alvo. E o alvo é o Senhor, né? Todas aquelas outras coisas é como se elas fossem obstáculos que a gente está passando, mas que a gente tem os nossos olhos fitos ao Senhor, que a recompensa é Ele por si mesmo, né? Então, esse versículo, ele me traz aquela esperança de entender porque, né, sejamos realistas, a gente tá falando de Setembro Amarelo, a gente tá falando de uma das doenças que mais matam pessoas no mundo, e às vezes a gente perde noção de que nessa corrida a gente pode acabar tendo aquela vontade de desistir, eu não quero mais passar por ela tá sofrida demais, ela tá dolorida demais. Mas quando eu lembro que a recompensa no final dessa corrida é o Senhor, é estar na casa dele, e lá em Apocalipse ele fala que é um lugar onde não há mais choro e não há mais sofrimento, a minha recompensa é essa. Isso acaba, né? Esse sofrimento acaba, essa dor acaba, essa desesperança acaba, mas o lugar que tá lá me esperando no final disso é onde, né, eu vou estar com ele no colo dele e não tem mais choro, né? E a gente vive muito num mundo onde a nossa vitória está num lugar, né? Cheguei no lugar, cheguei numa profissão, cheguei numa Conquistei. conquista, né? E a Rê fala uma coisa que eu aprendi com ela que mexe muito comigo. No mundo do reino de Jesus não tem um lugar para chegar. Nossa recompensa é uma pessoa. Então é isso, né? Então enquanto Jesus for a minha grande recompensa, claro que parece simplista para aquele que está agora, talvez, né, sofrendo isso, tentando desistir de tudo, já até que de repente até maquinou como tirar a própria vida. Parece simplista o que a gente está falando, né, em alguns momentos, mas não é sobre isso, né? É porque Satanás ele é um especialista em complicar a vida. Então nós temos esse desafio, todos nós, de simplificar. Porque o evangelho é isso. Jesus veio simplificar. A religião estava toda torta, Jesus veio e simplificou. E é isso, entendeu? Simplificar é talvez o grande desafio, né? Simplificar as coisas e viver aquilo que Jesus pediu, né? Então, E nos encaminhando para o final, tá muito bom, mas também não queremos aqui. E eu queria ouvir de ti, Rê, como psicóloga, assim, se tem alguém aqui ouvindo até esse ponto, legal, muito bom, mas como ele falou, não, mas estou passando por um momento muito difícil. O que a gente pode recomendar, né, que essa pessoa faça? Dá para conciliar a fé com a terapia? O que a gente recomenda, né, para essa pessoa que está ouvindo, ou talvez para alguém que tem um familiar que está passando por essa situação? Como que a gente pode ajudar essa pessoa? Eu gosto de dizer que a gente tem que ser um grande ouvido, em primeiro lugar, né? Saber ouvir e acolher sem ficar julgando, né? Mesmo que de repente eu tenha ali, né, os meus pensamentos ou as minhas verdades sobre alguma coisa ou a situação de uma pessoa, né? Esses dias eu vi assim, nossa, Renata, mas ela tá nessa situação porque ela quer, né? E não, nem todo mundo tá na situação porque quer. Tem um monte de variáveis acontecendo para manter a pessoa naquele lugar. Então a gente precisa deixar o nosso orgulho e, É. né, as nossas avaliações, né, um pouquinho de lado
e acolher a pessoa, ouvir o que ela está dizendo, né? Tudo que ela está trazendo precisa ser validado, né? E em seguida, como igreja, a gente orientar essa pessoa, né? Já pensou em passar por um psicólogo, de repente um aconselhamento para quem não sabe, a nossa igreja, a Brasa Church, que eu amo, tem uma equipe de aconselhamento, né? Pastores, líderes ali à disposição para Profissionais. cuidar dessas pessoas, né? Não é tratamento, não é acompanhamento, mas é um aconselhamento, né? Então, trazer essa pessoa para a gente ouvir, cuidar dela e de repente fazer um encaminhamento, né? Depressão se trata de forma química, então precisa de um tratamento neurobiológico, que é a terapia, e precisa de um tratamento químico, que é a medicação, dependendo do caso, né? Então, sim, é uma questão biológica que precisa dessa direção, né? Então, acredito que indo por esse caminho já ajuda demais, né? E também não tentar apressar o processo, porque cada pessoa tem o seu tempo, né? E ajudar sempre essa pessoa também a sair desse lugar de eu sou um com a minha dor, né? Você não é a sua dor, você está passando por essa dor, né? Mesmo que essa dor dure anos, mas você está passando por ela, você não é ela, né? A nossa identidade é Cristo, não é uma dor ou uma situação ruim que nos acomete. Muito bom. E se hoje a gente pudesse falar com essas pessoas que talvez estão assistindo aqui, né, estão de alguma forma passando por esse momento, assim, o que que vocês diriam para essas pessoas? Eu gosto muito de João, né, 16:33, que diz: "No mundo vocês terão aflições, mas espera aí, tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer também". E eu gosto muito de dizer que esse bom ânimo da Bíblia não é fique feliz, Jesus está com você, você não precisa, né, ficar dessa forma, não é isso, não é ignorar o que nós estamos sentindo, mas é justamente trazer à memória o que nos dá esperança. É sobre essa esperança, né? A nossa esperança é Jesus voltar, né? É por ele que nós vivemos. Então, quando nós olhamos para ele, nós renovamos essa esperança em nós. E aí esse bom ânimo vem. Não vai nos eximir de sentir, mas vai nos suportar durante a dor, né? Então, o nosso bom ânimo é Cristo. Não é remédio, não é terapia, não é o amigo, não é o dinheiro na conta, é Jesus, né? Ele é tudo que nós precisamos. Então, quando a gente entende isso, a gente se alivia também, né? Então, esse é o meu conselho que eu dou aqui hoje, né? Tenham bom ânimo, né? Jesus deu antes de mim, então hoje eu quero reforçar o conselho dele. Tenham bom ânimo. É forte. É forte, É, Brasil. eu tenho no meu coração, assim, nos momentos de luta, enfim, né? O Salmo 23, ele tem um negócio que eu gosto muito, que é quando fala, o Senhor refrigera a minha alma, né? E aí eu vou para a figura dessa falta de ar que as nossas crises nos trazem, né? E aí eu vou na figura do próprio Davi, esse pastor, que era um pastor de ovelhas, né? Que era uma coisa que acontecia no pasto com as ovelhas, né? Muitas delas, porque a ovelha, ela naturalmente é um bicho muito teimoso, talvez seja por isso que a gente é na Bíblia. E a ovelha, às vezes, ela não se dava conta do terreno onde ela deitava depois de comer, e às vezes geralmente era uma lama ou muito mole o terreno, que fazia com que a parte traseira dela ficasse para cima, e ela começava a morrer, sabe, sem fôlego nenhum. E se ela tentasse sair, ela morreria ali. E era muito comum as ovelhas morrerem assim. Mas alguns pastores mais comprometidos com as suas ovelhas, e é esse pastor que o Davi está escrevendo, eles vinham, eles não podiam levantar de uma vez, porque ela romperia os pulmões e morreria na hora, né? Então ele se deitava do lado da ovelha e ele ia colocando o braço debaixo dessa ovelha, ia equilibrando aquela ovelha e ela começava a respirar, respirar e de repente, num salto, aquela ovelha levantava. Ela nem percebia, mas o fôlego volta. Então eu acredito nesse Deus, que ele é capaz de tirar ouro da lama, de nos tirar dos momentos mais difíceis, porque ele está ali. Ele é o pastor que está com a mão na lama, nos sustentando e nos ajudando. Sei que não é fácil, mas eu inspiraria, creia, sinta a mão do pastor, ele está ali. Jesus não falha. Em nome de Jesus, amém? Eu acho que, assim, é até difícil a gente falar alguma coisa pra quem tá nesse tipo de sofrimento, porque a gente sabe que cada situação é única e a gente sabe que cada dor ela é única, né? Mas a gente sabe que a depressão, o sofrimento, a tristeza, ele habita em muitos lugares, né? Ele habita no escuro do teu quarto,
ele habita quando tu tá no meio dos teus amigos e no meio da tua família e tu não consegue estar presente, tu não consegue sorrir. Ele habita no teu trabalho quando tu tá sufocado com um monte de demanda e tu sente que tu não consegue dar conta e tu tá batendo a cabeça na parede, tu não consegue. A gente sabe que esse sentimento ele tá em todos esses lugares. Eu gosto muito do livro da Tish Warren, que fala a oração da noite, porque ela vai destrinchando aquele Deus que dorme com os que dorme, e chora com os que chora, e sofre com os que sofre. E o meu convite é que a gente consiga ver Deus dessa forma, com aquele amigo que está presente em todos esses lugares. Então, quando tu tá se sentindo sozinho, no meio de uma multidão de coisas, lembra que Deus ele tá ali do teu lado e ele tá chorando contigo, e ele tá sofrendo contigo. Mas ele também tá olhando pra ti e te lembrando que essa corrida ela tem um fim e que tu tá nela, né? E que o fim é ele, a recompensa é ele, né? Então, eu acho que a gente consiga lembrar que, mesmo no meio dessa sensação de solidão, essa solidão ela não existe porque ele tá com a gente lá, sabe? Muito bom. Que conversa boa, né? Conversa boa. E eu quero encorajar você que assistiu até aqui e talvez está passando por algum momento, como a gente falou aqui, nós temos como igreja diversas formas de te ajudar. Não deixe esse tempo e esse humor depressivo chegar a um ponto onde você talvez não vai conseguir mais pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Procure uma pessoa de referência para você, seja na igreja, seja talvez um amigo que talvez vai chegar até um líder em seu nome, mas procure alguém, procure por ajuda, nós temos diversas formas, aqui no link da descrição tem o nosso link para o aconselhamento, que é uma forma que nós estamos oferecendo como igreja gratuitamente para você buscar conselhos com nossos líderes, com os nossos pastores e com pessoas que são profissionais da área e que nós queremos realmente estar com você nesse tempo. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, compartilhe com mais pessoas, envie para alguém, envie o link aí para que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas e a gente possa falar como Deus enxerga a depressão e o quanto a saúde mental também é importante para nós cristãos. Que Deus abençoe e até a próxima, né? Vamos fazer uma próxima? Bora. Bora! Bora então.